Olá, muito boa tarde para você. Neste feriado do Dia das Crianças, o Jornal da Justiça traz um tema muito importante que enche de expectativa milhares de crianças e adolescentes à busca por um lar. Em todo o país, mais de 5.000 crianças esperam pela adoção. Além deste assunto, você confere também. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, nega habeas corpus ao engenheiro Douglas Pedrosa de Souza, investigado na Operação Lava Jato. Ministro Gilmar Mendes do Supremo envia ação penal de Alexandre Baldi para a Justiça Eleitoral de Goiás. Segundo o entendimento do ministro, depoimentos de delações premiadas e manifestações do Ministério Público Federal apontam irregularidades no repasse de verbas em campanhas eleitorais. E ainda a reação das pequenas empresas durante o isolamento social. A primeira coisa que nós tínhamos que fazer é baixar o custo. E com isso nós demitimos praticamente a equipe toda. Baixar custo de energia, baixar custo de água, se reinventar. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o habeas corpus e manteve as medidas cautelares impostas ao engenheiro Douglas Pedrosa de Souza, investigado na Operação Lava Jato. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, Douglas teria envolvimento na ocultação dos ativos criminosos recebidos em acertos de corrupção feitos pelo pai dele, Djalma Rodrigues de Souza, ex-gerente-geral da Petrobras, nos contratos do Complexo Petroquímico de Suape. O engenheiro ele também é acusado de movimentar valores em nome de empresas, a fim de ocultar verbas provenientes de contratos entre a Odebrecht e a Petrobras. Passado o prazo legal da prisão temporária, a 13ª Vara Federal de Curitiba impôs, entre outras medidas alternativas, de apreensão do passaporte e também proibição de se ausentar do país. O ministro Gilmar Mendes enviou ação penal de Alexandre Baldi para a Justiça Eleitoral de Goiás. O secretário licenciado de Transportes Metropolitanos de São Paulo é acusado de crimes que envolvem contratações de organização social da área de saúde do estado goiano, ocorridos quando ele exercia o mandato de deputado federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, reconheceu que o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, não tem competência legal para assumir o caso. Segundo o entendimento do ministro, depoimentos de delações premiadas e manifestações do Ministério Público Federal apontam irregularidades no repasse de verbas em campanhas eleitorais. No mês passado, Gilmar Mendes suspendeu a ação. Em agosto deste ano, Baldi teve a prisão temporária decretada por Bretas no âmbito da Operação Dardanários, que apura irregularidades em contratos da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público Federal, Baldi teria recebido propinas de organizações criminosas em troca de favores em licitações. Na época dos repasses, ele era deputado federal pelo Estado de Goiás. E, por isso, a competência legal é da Justiça Eleitoral. Superior Tribunal de Justiça autoriza prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a concorrer nas próximas eleições. O pedido de tutela provisória foi feito pelo atual prefeito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Washington de Oliveira Reis. Isso porque ele foi condenado por improbidade administrativa pelo Tribunal de Justiça do Estado. Segundo o acórdão do TJ, o político firmou contrato milionário para a construção de uma praça em Duque de Caxias em 2008, quando também era prefeito da cidade. Mas menos de 7% das obras foram efetivamente realizadas. Entre as sanções estão a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos por 5 anos. No STJ, o prefeito alegou que a condenação impede que ele concorra nas eleições municipais deste ano devido às imposições da lei da ficha limpa. E por isso, ele requereu que fosse dado efeito suspensivo ao recurso especial contra esta decisão do tribunal. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do caso, considerou plausível a tese de que o prefeito não poderia responder por irregularidades praticadas por terceiros. Ele mencionou que, de acordo com a defesa, a participação de Washington de Oliveira limitou-se à assinatura do contrato para a construção da praça. E para evitar dano irreparável aos direitos do prefeito e diante dos prazos do processo eleitoral, o ministro atribuiu efeito suspensivo ao recurso especial,
o que afasta a inexigibilidade do político até o julgamento final do caso pelo STJ. E veja a seguir, mais de 5.000 crianças esperam pela adoção em todo o Brasil. A gente fala sobre esse assunto daqui a pouquinho, após o intervalo. Até já. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado de um lado e o indivíduo de outro. E hoje é Dia das Crianças e a expectativa de milhares de meninos e meninas em todo o Brasil é ter uma família. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça indicam que mais de 30.000 crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento em mais de 4.500 unidades de todo o país. Deste total, 5.154 estão aptas a serem adotadas. Segundo os últimos dados divulgados pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, atualmente, quase 8.000 crianças na fase da primeira infância, de 0 a 6 anos, estão em situação de acolhimento, sendo pouco mais da metade do sexo masculino. Deste total, 1.875 crianças com até 3 anos esperam até 6 meses pelo retorno à família de origem ou pela adoção. Já a maior parcela das crianças entre 3 e 6 anos permanece entre 12 e 24 meses nas unidades de acolhimento. A faixa etária que compõe a maior parte dos abrigados no Brasil são os adolescentes, 8.643 com mais de 15 anos, sendo mais da metade do sexo masculino. 3.142 estão abrigados há mais de 3 anos e não têm irmãos nas mesmas condições. E no Distrito Federal, o serviço Família Acolhedora completou 2 anos. A iniciativa busca proteger crianças e adolescentes em situação de risco que estão sendo acompanhadas pela Justiça. O acolhimento é sinônimo de muita alegria e amor para a Vânia e a família dela. É uma experiência maravilhosa. Nós aprendemos muito a ter um amor mais pleno, não egoísta, né? De pensar só na gente. Que a gente vai ajudar essa criança no momento que ela está precisando. Por 3 meses, essa bebezinha foi acolhida por Vânia. Depois, foi a vez desse garotinho, que recebeu acolhimento por 8 meses. O serviço Família Acolhedora é feito no Distrito Federal graças a uma parceria entre a ONG do Grupo Aconchego e o governo local. O objetivo é dar abrigo, proteção e carinho para menores em situação de risco, que estão sendo acompanhados pela Justiça. A iniciativa completou 2 anos e já beneficiou 25 crianças e adolescentes. Você pega uma criança que está passando por um momento que tem um potencial devastador, um potencial disruptivo muito grande e olha para ela e cuida dela naquilo que é especificidade. Então isso é muito importante para a gente investir na saúde psíquica e afetiva das crianças. E isso tem um impacto no adolescente que ela vai ser e no adulto que ela vai ser. Segundo o Grupo Aconchego, 341 menores estão em abrigos no Distrito Federal, esperando que os pais ou a família biológica resolvam situações de conflito com a Justiça. Os casos vão desde violência doméstica até uso de drogas. Entre essas crianças e adolescentes, somente 10 estão no programa Serviço Família Acolhedora. A meta do Grupo Aconchego é aumentar o número de atendimentos, principalmente nesse período de pandemia. Algumas situações de violação de direitos se agravaram, então a gente tem muitas crianças que estão precisando desse lugar de amparo. Então é muito importante que essa reflexão dentro das famílias da sociedade civil ela aconteça para que a gente possa ampliar o serviço e ter mais crianças sendo atendidas.
E a gente continua conversando sobre este assunto tão importante, principalmente emblemático hoje, nesse Dia das Crianças, né? Agora ao vivo com a especialista em Direito de Família, Raquel Ferraz. Doutora Raquel, seja bem-vinda, muito obrigada pela participação e disponibilidade. Obrigada, boa tarde. Bom, eu comentei agora há pouco que realmente o dia é muito propício, né, para a gente refletir e falar sobre esse assunto. É sempre importante esse tema tão caro à sociedade, família acolhedora. Quer dizer, cada um pode fazer a sua parte, né? E para minimizar um pouquinho os impactos aí para essas crianças. Agora, há um procedimento legal para se tornar uma família acolhedora? O ECA traz algumas diretrizes gerais, Rafaela, a esse respeito, mas de uma maneira geral, cada programa de família acolhedora obedece a uma legislação específica de cada estado ou município a esse respeito. O que a gente pode mencionar aqui de relevante é que, de uma maneira geral, é preciso ter mais de 18 anos para se habilitar nesse programa de família acolhedora. O Estado Civil, tanto faz, pode ser de qualquer Estado Civil, não pode ter antecedentes criminais. E um fator muito importante é que a família habilitada como família acolhedora não poderá se habilitar também num programa de adoção e vice-versa. Então, se a família estiver já num programa de adoção, não poderá se habilitar como família acolhedora. Isso para evitar uma possível fraude, né, no processo de adoção. Aqui no DF, como a reportagem mencionou, a gente tem um programa próprio de família acolhedora e os maiores detalhes desse programa podem ser vistos no próprio site. E os interessados de outros estados podem acessar o site acolhebrasil.com.br, esse site é do governo federal, e lá realmente tem os programas de família acolhedora de cada estado e município para que os interessados possam se habilitar e saber mais informações. Essas crianças que estão aptas a participarem desse programa, né, serem acolhidas por essas famílias, são crianças que estão na fila para adoção e crianças que têm alguma situação de risco envolvida ali? Justamente. O acolhimento familiar temporário, assim como o acolhimento institucional, são medidas protetivas que o ECA disponibiliza ao judiciário para justamente cuidar da criança ou adolescente numa situação de risco que tenha sido provocada ou não evitada pela sua família biológica ou família de referência. Então, verificada essa hipótese, a depender da gravidade do caso, o juiz pode determinar o afastamento dessa criança ou adolescente da sua família de origem e a colocação, então, num programa de acolhimento familiar temporário ou abrigo, né, que é o acolhimento institucional. O grande diferencial, e a lei até avançou muito nesse sentido, é que o acolhimento familiar temporário hoje ele é preferencial em relação ao abrigo institucional, justamente para admitir que essas crianças tenham, durante esse período em que a questão está sendo resolvida na justiça, possam ter o desenvolvimento de relações de afeto, relações familiares propriamente ditas, sociais, que elas estejam acolhidas com amor. Acho que a maior premissa desse projeto, desse programa, é permitir que essas crianças passem esse período de transição com amor, com afeto, com acolhimento verdadeiro em família, até que a justiça decida, então, se elas vão voltar para sua família de origem, que é o objetivo primordial, ou se elas vão para uma família, extensa, né, que são parentes, ou em último caso, que vão ser colocadas num programa de adoção. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, muitas vezes essas crianças não vão para a adoção. Elas podem talvez serem realmente restituídas às suas famílias de origem, mas isso vai depender do caso a caso, da solução que a justiça der para a situação de cada criança ou adolescente nessa situação. Bom, o acolhimento ele é voluntário, mas as famílias elas precisam seguir ali o que diz o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem obrigações, direitos e obrigações também. Por favor, eu queria que a senhora elencasse os principais. Bom, de uma maneira geral, como eu falei, cada programa vai determinar, né, o comportamento, as regras, enfim, as premissas que essas famílias deverão obedecer. O ECA prevê que o programa de acolhimento familiar deve ser tratado como uma premissa pública mesmo, como um projeto público. Então, existe a possibilidade de incentivos fiscais,
existe a possibilidade, inclusive, de incentivo financeiro direto aos programas ou às próprias famílias acolhedoras. Em regra, a gente fala em meio salário mínimo, até um salário mínimo e meio, para que essas famílias possam realmente exercer o seu papel central, que é o de prover emocionalmente e também materialmente essas crianças. A gente sabe que tudo isso envolve um custo. A família que for capacitada em resolver assumir esse compromisso, ela vai receber a guarda provisória dessa criança ou do adolescente, o que é um compromisso judicial e, portanto, jurídico, formal, com todas as obrigações e os direitos inerentes à guarda de um menor. Então, deverá exercer esse encargo com toda a responsabilidade e, no mais, de uma maneira geral, acho que a maior obrigação, sei que a gente pode falar em obrigação, mas a maior obrigação da família acolhedora é prover com amor, criando vínculos de afeto, e é isso mesmo, esse é o objetivo central e é isso que vai construir, fazer o diferencial na vida dessa criança ou desse adolescente nesse período. Excelente reflexão para a gente terminar a entrevista. Conversei ao vivo aqui com a doutora Raquel Ferraz, que é especialista em direito de família. Boa tarde mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Raquel, foi um prazer também. Realmente. E você vai ver no próximo bloco como as pequenas empresas estão reagindo após o isolamento social. Assunto para daqui a pouco, eu volto já. Falta, nesse universo penitenciário brasileiro, o efetivo cumprimento pelo poder público de obrigações que lhe foram impostas pela Constituição e pela Lei de Execução Penal, como a adoção de medidas que viabilizem a prática laboral, a educação e a capacitação profissional dos sentenciados. Com a pandemia do novo coronavírus, a tecnologia foi fundamental para o Judiciário dar continuidade à prestação de serviços. E o Judiciário, nesse período, não só não parou, como também aumentou a produtividade. O Brasil tem a única Suprema Corte do mundo que transmite ao vivo as decisões do plenário pela televisão. Passo a palavra ao eminente relator, inicialmente para o seu relatório. Desde abril, quando foi declarada a pandemia do novo coronavírus, o STF inovou mais uma vez. Passou a realizar as sessões por videoconferência. A novidade permitiu manter os trabalhos normalmente e sempre garantindo transparência aos atos do tribunal. Para declarar aberta a sessão e passar a leitura da ata para a nossa secretária. E em todo o Poder Judiciário tem sido assim. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, entre maio e agosto deste ano, mais de 366 mil videoconferências deram andamento a algum tipo de processo. A maior parte, audiências e julgamentos. No Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, a produtividade durante o estado de calamidade pública aumentou 40% com o uso das plataformas digitais. E no Tribunal de Justiça do Piauí, até as intimações passaram a ser feitas por aplicativos de mensagens instantâneas. Segurança e agilidade para os oficiais de justiça. Ao longo da pandemia, a Justiça foi responsável por garantir direitos aos brasileiros. Determinou a abertura de hospitais fechados, o pagamento de benefícios previdenciários e impediu o corte de serviços como água e energia de pessoas de baixa renda. O uso da tecnologia, a incorporação de novos métodos de trabalho, elas são essenciais para o desenvolvimento de qualquer atividade humana e o Judiciário não podia ficar alijado disso. É possível que alguns juízes ainda não tenham se adaptado a isso, mas o conselho é: adapte-se. Na verdade, não há como fugir nos dias de hoje da tecnologia. E uma juíza de direito de Porto Alegre criou um jeito diferente de ajudar quem precisa dos serviços da Justiça Estadual a entender os termos jurídicos. Acompanhe agora na reportagem de Paola Marcon. Através de um vídeo, a juíza explica o passo a passo dos caminhos da justiça. Quem receber um documento de citação ou intimação, por exemplo, pode acessar o conteúdo feito pela magistrada, explicando o teor do texto e como a pessoa deve proceder.
Se os senhores receberam este documento, isso significa que alguém, conhecido ou não, propôs uma ação no Poder Judiciário para que os senhores façam ou deixem de fazer alguma coisa, paguem algum valor ou entreguem algo, entre outras possibilidades. Quais os caminhos que os senhores devem tomar e ao que os senhores devem prestar atenção neste documento? Inicialmente, verifiquem se há alguma data prevista para comparecimento ao fórum para participação de uma audiência chamada de tentativa de conciliação. Se houver, reservem esta data. Se não for o caso, certamente haverá um prazo para que os senhores se manifestem em relação a esses pedidos que estão sendo feitos. E é muito importante observar esse prazo para evitar alguns prejuízos. Esta proposta será implantada em outubro e integra o projeto Descomplica, criado pela Comissão de Inovação do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. O projeto pretende estender a todo o judiciário gaúcho a ideia de facilitar a interação com a sociedade por meio da simplificação da linguagem e uso de novas formas de comunicação visual. Eu peço que os senhores deem preferência para a tentativa da solução amigável. Por quê? Melhor do que resolver o processo é resolver o conflito. Nós, da primeira vara civil de Alegrete, estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. E agora a gente vai ver outra iniciativa do Judiciário Gaúcho para implantar uma cultura de inclusão e acessibilidade. Até 2024, todos os prédios da Justiça do Rio Grande do Sul devem ser completamente acessíveis. O Estatuto da Pessoa com Deficiência busca assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. O Tribunal de Justiça ele atua fortemente para a garantia desses direitos dessas pessoas com deficiência. O quadro atual do tribunal conta com aproximadamente 300 servidores, 4 magistrados, 9 estagiários e em torno de 70 terceirizados, com algum tipo de deficiência, e desde 2002 já trabalha com comissões relacionadas à acessibilidade e inclusão dentro dos quadros do tribunal. Buscando desenvolver ações específicas para eles, para os operadores do direito e o público em geral que utiliza os serviços, o TJRS criou uma estrutura organizacional. Na pandemia, por exemplo, buscando contatar essas pessoas e verificando as suas necessidades especiais e adequando todo o equipamento e forma de trabalho, rotina de trabalho para que essas pessoas tenham suas condições de trabalho plenamente verificadas. Além disso, trabalha na adequação de todos os prédios e aquisições, tendo uma previsão de até 2024 nós termos todos os nossos prédios e construções totalmente acessíveis, observando as normas internacionais de acessibilidade. E o mais importante de se falar em acessibilidade nos dias de hoje é que não é porque a acessibilidade e a inclusão seja uma obrigação ou uma suposta ação solidária, mas sim o cumprimento de uma responsabilidade social, garantindo o respeito aos direitos das pessoas com deficiência, bem como fazendo com que todos aprendam a lidar com essas diferenças e trabalhem estigmas e preconceitos que então existiam arraigados na nossa sociedade. E mais da metade dos empregos formais de todo o Brasil são oferecidos por pequenas e microempresas, segundo o Sebrae. Em 7 meses de pandemia e isolamento social, foram incalculáveis os prejuízos para milhares de empresários. Para quem não fechou as portas de vez, a saída foi buscar alternativas e redução de gastos para manter os pequenos negócios. Com o fechamento do comércio, o início da pandemia em Goiás parecia ser o fim para o quiosque do Bruno, onde ele vende espetinhos na Praça do Sol, em Goiânia. Ele conta que fechou as portas por alguns dias, mas depois reabriu para atendimento delivery. Foram tempos difíceis. A primeira coisa que nós tivemos que fazer é baixar o custo. E com isso nós demitimos praticamente a equipe toda. Baixar custo de energia, baixar custo de água, se reinventar. Para se ter uma ideia sobre a importância das micro e pequenas empresas para a economia, segundo uma pesquisa do Sebrae, elas são responsáveis por 55% dos empregos formais aqui no Brasil e empregam 17 milhões de pessoas.
Com a crise, muitas tiveram que fechar as portas de forma temporária ou permanente. Quem continuou trabalhando teve que reduzir gastos, suspender contratos e demitir funcionários. Números recentes indicam que pelo menos 40% dos pequenos negócios estão com dívidas em atraso. Muitos buscaram crédito nas instituições financeiras, mas ainda não conseguiram. Para discutir questões jurídicas e sociais da pandemia, a OAB Nacional realizou o primeiro Congresso Digital Covid-19 com especialistas de diferentes áreas. Um dos painéis apresentados abordou o tema Impactos do isolamento nos negócios jurídicos das micro e pequenas empresas. 7,9 milhões de empresas tentaram buscar empréstimos. Dessas, 4,5 milhões precisaram e não conseguiram crédito, em razão de restrições, tanto no CPF quanto negativação da empresa. E quando a gente vê esses números, nos assusta porque os empresários, o volume de recursos que os empresários precisam, ele é um volume significativamente pequeno. Segundo o presidente da Comissão das Micro e Pequenas Empresas da OAB Nacional, é necessário criar um sistema de proteção aos pequenos negócios e facilitar o acesso ao crédito. A gente percebe que os bancos, que são os instrumentos que o governo utiliza para gerar esse acesso a crédito, nem sempre relativizaram. Por exemplo, uma negativização dos nomes dessas empresas, uma certidão negativa ou um débito pendente, obstaculizando o acesso dessas empresas à tomada de crédito, o que, de fato, torna ineficiente todo o esforço que o governo faz. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um excelente feriado para você e para a criançada. Um dia cheio de brincadeira, cheio de alegria. Até amanhã. Muito obrigada pela companhia. Boa tarde, pessoal.